Motivo de alegria, meus irmãos, compartilhar a palavra de Deus com vocês, neste que é a primeira oportunidade que nós estamos tendo. E eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Jonas. Nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Todos acharam? Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: a santa e gloriosa palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, em algumas versões, a sua maldade, subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Só até aí. Se assente glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome dEle. Aplauda o nome dEle, que é digno de louvor e adoração. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos ler bastantes textos esta noite, então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar e assim também poder absorver melhor a palavra de Deus. O pastor Abílio já me deu as diretrizes, já me disse que é para eu não inventar, e eu falei, olha, não posso garantir, eu estou debaixo da palavra de Deus, e orei e jejuei para trazer essa palavra, mas hoje nós vamos compartilhar esse livro tão importante. Você que está sentado, vou pedir para você que você seja profeta de Deus esta noite. Aponta para o seu irmão ao lado, o dedão de profeta, e diga assim: Deus tem um plano para a sua vida. E quer você queira ou não, ele vai se cumprir. Tá fraco. Agora, meus irmãos, toda a igreja com bastante fé, num brado bem forte, digam assim: e eu não vou fugir. Vocês prometeram, hein? Lembre-se disso daí. Amém? Meus irmãos, existe uma frase que nós aprendemos recentemente num evento que nós fizemos, do pastor Cote, que ele diz assim, e faz todo sentido para o texto que nós vamos meditar esta noite: Deus tem um plano para quem sai do seu plano. Vou repetir: Deus tem um plano para quem sai do seu plano. E de fato, meus irmãos, a palavra do Senhor revela que Deus tem um plano para todos nós. Pedi para os irmãos projetarem Isaías capítulo 14, 24, como eu disse, nós vamos ler bastante textos. Isaías 14, 24, diz assim: o Senhor dos exércitos jurou, tudo acontecerá como planejei, será conforme decidi. 26, tenho um plano para toda a terra, minha mão está sobre todas as nações da terra. O Senhor dos exércitos falou, quem pode mudar os seus planos? Quando levanta a sua mão, quem pode detê-la? Meus irmãos, acalme seu coração. Sei que os irmãos estão acostumados com o pastor Abílio, mas eu não sei qual a sua luta, qual a sua dificuldade, mas de uma coisa eu sei: Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para todas as nações da terra.
E de outra coisa eu sei, meus irmãos, Deus, Ele é estrategista em tornar aquilo que é impossível em algo possível. Se você crer, se você orar com fé, Deus vai agir na sua vida. Mas eu costumo dizer que, se tudo der certo, nada vai dar errado. A palavra de Deus que nós vamos ministrar essa noite, meus irmãos, não é uma palavra que agrada a muitas pessoas. Mas eu quero deixar bem claro que eu aprendi na minha caminhada com Deus que o poder não está no semeador. O poder está na semente. E a semente é a palavra de Deus. É a semente que, quando encontrar uma terra fértil, ela cresce, frutifica. Então, a minha oração para vocês essa noite é que essa palavra, que é tão importante para nós, que ela encontre terra fértil no seu coração, que ela cresça, que ela frutifique, porque é só a palavra, meus irmãos. É ela que nos guia, é ela que transforma as nossas vidas. A palavra de Deus é poderosa na minha e na tua vida, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Eu confesso que eu até tentei trazer uma outra mensagem, mas Deus foi confirmando ao longo dos dias, ao longo das semanas. Semana passada eu pedi para Deus confirmar a palavra no meu coração, e a pastora Vânia trouxe um trecho do que nós vamos ministrar aqui. E ontem eu já tinha preparado os textos, eu estava fazendo uma revisão, e eu não costumo usar muito o celular no final de semana, e eu estava navegando lá e fui clicar no Stories da irmã Gabriela. E eu também não costumo ler, mas Deus, Ele me levou a ler aquele Stories que estava ali, era um devocional da irmã Gabriela, e estava escrito assim no devocional, lá no finalzinho, eu cheguei a ler todo ele, estava escrito assim: ainda é possível corrigir aquilo que está fora do propósito de Deus na sua vida. Então eu disse, uau, Deus confirma mais uma vez a palavra dele no meu coração. Mas eu não, depois de tantas experiências que eu já tive com Deus, eu não deveria mais me surpreender com os sinais de Deus. Mas Deus, Ele é assim, Ele nos dá sinais. Na minha vida não foi diferente, Ele me deu alguns sinais. E eu creio que na sua vida também é assim. Deus tem dado alguns sinais. Ele deu alguns sinais para Jonas, como nós vamos ver aqui. Mas Jonas estava decidido a não receber os sinais de Deus. Muitas vezes nós nos afastamos do Senhor porque nós decidimos no nosso coração nos afastar de Deus. Mas nós vamos meditar nesse texto, meus irmãos. Como eu disse, não é uma palavra fácil. Nós vamos meditar esse texto sob a ótica do pecado. Mas não é qualquer pecado. É o pecado da desobediência. Um pecado muito antigo que vem desde a criação do mundo, desde o livro de Gênesis. Vocês se lembram que Deus deu uma ordem muito clara para o homem. Das árvores que estão no jardim, vocês podem comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem sabia, ele tinha uma ordem para não comer, mas ainda assim ele decidiu comer daquele fruto. Embora Deus tivesse alertado que se ele comesse ele morreria, parece que isso não foi suficiente para Adão. Mas essa desobediência, conforme a desobediência de Adão, é consequência do exercício do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que eu escolho fazer ou não fazer. Este é o resultado do livre-arbítrio, um ato de desobediência. Então, essa desobediência de Deus, desobediência é algo que Deus não tolera. Deus não tolera a desobediência. E ela traz consequências seríssimas para as nossas vidas. A ponto de Deus destinar um capítulo no livro de Levítico, capítulo 26, depois os irmãos podem examinar em casa. Ele, inclusive, vocês podem observar que no livro de Levítico, capítulo 26, ele traz uma lista de desobediências, bem maior do que a lista de bênçãos. O que nos traz a refletir se nós não devemos
nos preocupar muito mais em obedecer do que correr atrás das bênçãos. Porque a própria palavra de Deus, Moisés deixou isso claro, que se nós nos esforçarmos em obedecer a palavra de Deus, as bênçãos nos alcançariam. Então, é importante que nós saibamos obedecer a palavra de Deus. Mas o que difere a desobediência de Adão e Eva para a desobediência de Jonas, que nós lemos aqui há pouco? Perceba que Deus não tem dificuldade de perdoar pecados. Quem tem dificuldade de perdoar pecados somos nós. Sou eu e você. Nós temos uma dificuldade terrível em perdoar pecados, mas Deus não tem essa dificuldade. Percebam, meus irmãos, que a partir do capítulo 3 de Gênesis, Deus traz, ali onde relata a queda do homem, Ele traz uma série de perguntas para Adão, na esperança que ele confesse o pecado dele. Mas em nenhum momento vocês vão observar que ocorre confissão de pecado, arrependimento e pedido de perdão. Diferentemente de Jonas. Embora Jonas tenha cumprido o seu propósito, ainda que com o coração em amargura, ele faz uma oração no capítulo 2 que salva a vida dele. Ele não se arrependeu de levar a palavra de Deus para os ninivitas, mas ele se arrependeu de fugir da presença de Deus. O pecado de Jonas é o mesmo que nos leva muitas vezes a desviar dos propósitos de Deus e a colher tempestades nas nossas vidas. Assim está escrito no versículo 1 do livro do profeta Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. É importante nós entendermos por que a Bíblia destaca a paternidade de Jonas, Amitai. A gente sabe que a Bíblia não existem palavras vazias, palavras sem sentido. Mas a Bíblia destaca que Jonas era filho de Amitai. Amitai, o seu pai, também foi profeta de Deus. Enquanto Jonas profetizou no reino do norte, ali no reinado de Jeroboão II, por volta do ano de 750 a.C., conforme vocês podem verificar no livro de 2 Reis 14, 25, o seu pai foi profeta antes desta data. Jonas, então, era profeta, filho de profeta, crente desde criança, cresceu conhecendo as leis do Senhor, obedecendo aos decretos e aos estatutos de Deus. Jonas conhecia Deus profundamente. Porque os irmãos sabem que o profeta é aquele que leva uma mensagem de Deus para o povo, olhando nos olhos do povo. Este é o papel do profeta. Tendo Deus por trás, sussurrando, falando nos seus ouvidos, e ele olha para o povo e entrega a mensagem que Deus quer, não a mensagem que ele quer. Este é o papel do profeta. Mas, meus irmãos, a pergunta que a gente se faz esta noite é: então, o que teria levado Jonas a fugir de Deus? O que levou Jonas a decidir no seu coração que os ninivitas não eram merecedores da graça de Deus? Algo nessa transição entre o ofício do pai dele e ele deu errado. Mas o que fez Jonas pensar que ele poderia fugir para um lugar tão distante que ele não ouviria mais a voz de Deus? Muitas vezes nós agimos assim também, meus irmãos. Principalmente quando as coisas não saem quando nós queremos. Nós endurecemos o nosso coração e dizemos: eu não quero ouvir Deus. É importante nós trazermos algumas informações que explicam, mas não justificam as ações de Jonas. Talvez os irmãos já tenham lido ou visto muitas pregações a respeito do livro de Jonas. Mas eu queria contextualizar aqui essa situação do Jonas, para que a gente pudesse talvez entender o motivo desta fuga de Jonas. Nínive era a capital da Síria, o Império Assírio. Este mesmo império que anos depois, anos futuros, iria invadir
Israel, o reino do norte, e levar cativo o povo naquilo que é chamado de o cativeiro assírio. Israel foi dividido entre as torres do norte e as torres do sul, as tribos do norte e as tribos do sul, as duas tribos do sul. E nas tribos do norte é onde Jonas era profeta. Mas cerca de mais ou menos 40 anos antes de Jonas ser levantado profeta, portanto, quando ele ainda era criança, este mesmo império assírio invadiu Israel, já tinha invadido por diversas vezes, mas desta vez justamente quando o pai dele era profeta. Os assírios eram um povo extremamente violentos, extremamente sanguinários, um povo inimigo do povo de Israel. E Jonas, ele era patriota, ele amava o seu país, amava a sua terra, mas os assírios, eles tinham algumas práticas violentas, não sei se os irmãos sabem, eu vou relatar algumas delas aqui. Como eu disse, elas explicam, mas não justificam as ações de Jonas. Os assírios, eles tinham por hábito, quando faziam as suas guerras, rasgar as barrigas das grávidas à espada, estuprar as mulheres, empalar os homens, decapitar, empilhar as cabeças dos inimigos na entrada da cidade, queimar os homens vivos, arrancar a pele dos inimigos ainda vivos, mas não para por aí. Dentre as táticas de guerra dos assírios, povo sanguinário e violento, 3 se destacavam. Eles matavam o rei para que o povo ficasse sem governo, eles matavam os sacerdotes e profetas para que não houvesse contato com Deus e destruíam o templo para que não houvesse onde buscar a Deus. Este era o povo que Deus incumbiu Jonas de levar uma palavra de arrependimento. Jonas, ainda criança, sofreu com tudo isso, teve seu pai morto pelos inimigos. E agora, lá estava ele com essa difícil missão de olhar nos olhos do inimigo e dizer: Deus quer salvar a sua vida. Difícil missão, meus irmãos. Até para nós, nos dias de hoje, tem sido difícil a gente olhar nos olhos de alguém e dizer: Jesus te ama, Ele quer salvar a sua vida. Porque muitos não querem. Não porque a gente não se dispõe a fazer. Nós até nos dispomos a fazer. Mas muitos não querem saber da palavra de Deus. Mas eu pergunto para os irmãos: quem somos nós para decidir quem vai ou não ser salvo? Quem somos nós para sermos juiz no tribunal de Deus? Mas Jonas decidiu isso. Jonas estava decidido a fazer isso. Muitas vezes eu sei que talvez os irmãos tenham alguns parentes assim como eu, que a gente olha e fala: esse daí não se converte, esse daí não tem jeito. Mas, muitas vezes, meus irmãos, eles não se convertem porque nós mesmos, no nosso coração, já condenamos a pessoa. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa a respeito de uns parentes da nossa casa, que a gente olha e fala: mas meu Deus, por que não se dobra ao Senhor? Por que não aceita Jesus? E eu falei para minha esposa: olha, tem coisas que é só Deus. Nós já pregamos, já falamos, mas a pessoa não se dobra. Às vezes eu fico me perguntando: mas seria tão mais fácil se aceitasse Jesus? Se conhecesse o Jesus que nós conhecemos? Porque, meus irmãos, para mim eu tenho bem claro que é impossível você conhecer Jesus e não ficar tremendamente apaixonado por Ele. Se você não é apaixonado por Jesus, esforce-se para conhecê-lo mais. Não tem como você não ser apaixonado por Jesus. Não existe um outro Deus como o nosso. Só o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade. É um Deus que transforma, é um Deus que muda. Mas parece que as pessoas não querem.
Abra comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Muitas vezes também, meus irmãos, as pessoas não se convertem por conta disso que está escrito aí. Ezequiel 22, 30, na minha versão, está um pouco diferente, mas diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Deus não tem encontrado homens e mulheres dispostos a se colocarem na brecha. A igreja do Senhor não precisa de homens com espírito de Jonas, que foge do propósito de Deus. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres com espírito de João Batista. Homens e mulheres que se levantam, que enfrentam o pecado e gritam em altas vozes: arrependam-se. E às vezes até é necessário a gente acrescentar alguns adjetivos, né? Depois do arrependam-se. Raça de víboras. Mas é disso que a igreja do Senhor precisa, meus irmãos, de homens e mulheres como eu e você. E Jonas era este homem. Era o homem que deveria estar na brecha, mas ele estava decidido a impedir os planos de Deus como se isso fosse possível. Pelo menos ele decidiu: eu não vou fazer parte dos planos de Deus. Talvez ele tivesse pensado: se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. Mas Jonas estava tão amargurado, tão ofendido, que era incapaz de perdoar. Mas lembre-se do tema desta noite: fugir do propósito de Deus não é a solução. Se Jonas pudesse ouvir a advertência que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te da prática das primeiras obras, senão, em breve, eu virei a ti, virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Arrependimento sem abandonar o pecado não muda a história. Deus não pode mudar a história se não houver arrependimento e abandono de pecado. Mas talvez os irmãos estejam neste exato momento se perguntando: mas Roberto, esta palavra não é para mim, porque eu não estou amargurado, eu não estou ofendido, porque desde quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou um novo homem, uma nova mulher. Essa palavra não é para mim. Mas, meus irmãos, talvez não seja mesmo, porque talvez você, com certeza, não será engolido por um peixe. Mas eu não estou falando de peixe, eu estou falando de fuga de propósito de Deus. Estou falando de desobediência. Estou falando de algo muito mais profundo do que ser engolido por um peixe. Meus irmãos, é meu dever, e é dever de todo crente, alertar para que nós não sejamos engolidos, não por um peixe, mas pelo pecado. Eu disse que essa palavra não seria uma palavra agradável, e de fato não é. Porque ninguém gosta de ser confrontado, a gente acha às vezes que não tem tanto pecado assim. Eu peco todos os dias e preciso da graça do Senhor todos os dias na minha vida. Que Ele possa nos alcançar também. Mas ainda assim talvez os irmãos digam assim: não, esta mensagem não é para mim também. Porque eu não estou fugindo do propósito de Deus. Eu frequento o culto uma vez por semana, eu vou na célula uma vez por semana, eu jejuo, eu oro, eu ministro a palavra de Deus. Eu não estou fugindo da palavra de Deus, não estou fugindo de Deus. Mas, meus irmãos, se você está fazendo tudo isso, glória a Deus pela sua vida, continue assim, não pare. Mas Deus
não espera só isso de nós. Deus quer muito mais do que isso. Isto é o mínimo que nós devemos fazer. Mas o que é que Deus quer de nós também? Deus quer intimidade, obediência, perseverança e coragem. Existe mais alguma coisa que Deus poderia querer de nós, se nós executarmos tudo isso aqui? Sim. Deuteronômio capítulo 10, 12. Deuteronômio capítulo 10, 12 diz: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas é algo fundamental para a nossa caminhada cristã. Mas, talvez os irmãos se perguntem, como faço para conhecer o propósito de Deus para a minha vida, para eu não errar o caminho? Como faço? Às vezes, encontramos dificuldade para encontrar o caminho. 5 dicas para os irmãos. Primeira, disciplina rigorosa na leitura da palavra. Segunda, oração constante e intensa. Terceira, jejum constante. Quarta, santidade incondicional. E quinta, fé inabalável. Meus irmãos, não é algo fácil. São 5 coisas que eu reconheço que é muito difícil da gente praticar. Disciplina rigorosa na leitura da palavra, os irmãos que estão lendo a Bíblia sabem disso. Quantas dificuldades nós encontramos para ler a palavra de Deus. É uma desatenção, é um compromisso. Eu reconheço que é difícil a gente manter uma disciplina na leitura da palavra de Deus. Oração constante e intensa. Oração constante e intensa não é aquela oração que nós fazemos quando nós saímos para o nosso trabalho, oramos ali, Senhor, guarda a minha vida, nos protege. Não. Oração constante e intensa é algo mais profundo. É quando você entra no seu quarto, dobra os seus joelhos e fica ali, tira um tempo com Deus. Eu até nem sei se isso acontece com os irmãos, pelo menos comigo acontece com frequência. Às vezes eu falo, hoje eu vou tirar 1 hora de oração. Vou orar por isso, por aquilo. Entro no quarto, às vezes põe uma musiquinha ali e começo a orar, e eu oro por um determinado pedido, lembro-me de alguém e falo, ufa, já devo ter dado uns 40 minutos. E saio do quarto todo cheio de razão. Quando eu olho no relógio, não passou nem 5 minutos. Mas que é isso, meu Deus do céu? Então, às vezes acontece isso na vida da gente. Estar na presença de Deus é algo que nos tira a noção de tempo. Talvez muitos irmãos pensem que estar na presença de Deus não denota você estar grande tempo. Não precisa ficar muito tempo na presença de Deus. Jesus ficava ou não ficava muito tempo na presença de Deus? Jesus se retirava para orar ou não se retirava para orar? Por que nós vamos fazer menos do que Jesus? Por que nós achamos que uma oração simples vai fazer efeito nas nossas vidas? Claro que Deus é poderoso para ouvir. Mas Deus, Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. Nos dias de hoje, meus irmãos, tem sido difícil a gente ter esta concentração de estar na presença de Deus. Eu reconheço que muitas coisas aqui são difíceis. Por exemplo, fé inabalável. A fé inabalável é aquela que nada vai tirar você do foco, nada vai te afastar de Deus. Eu até me lembrei disso aqui agora. Eu me lembro que, nesses meus anos de conversão, eu sempre bati no peito e dizia que eu jamais me desviaria, que desviar é para os fracos, até que um dia acho que Deus testou a minha fé. Eu já falei isso, eu testemunhei para os irmãos da célula. O ano passado, depois de muitos anos, a minha fé foi testada.
O ano passado eu passei por uma situação que não tem nada a ver comigo, não era comigo, mas eu vi o agir das trevas e eu falei, não, eu não quero mais esse Deus. Eu vou sair da presença de Deus. Eu já estava aqui na igreja. E eu me lembro que isso aconteceu numa quinta-feira e eu fiquei uns 2 dias muito mal, muito mal. Fiquei na quinta, na sexta, no sábado, 3 dias. Mas no domingo eu estava em casa e Deus mandou também um profeta Jonas para falar comigo. Eu estava em casa mal, decidido a abandonar Deus. Eu falei, mas como que pode Deus agir desta forma? Onde está Deus? E aquele homem ali, um amigo meu, muito querido, me ligou no domingo de manhã e falou assim, viu, tem almoço aí na sua casa? E aquele dia, justamente aquele dia, minha esposa falou que não ia fazer comida. Eu falei, eu costumo brincar assim, tem uns pés de frango aqui. Ele falou, adoro pé de frango, estou indo aí. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem vem fazer na minha casa? Eu estou mal. E ele chegou e falou assim, você não está bem, né? Eu olhei e falei, Jesus, como é que esse homem sabe que eu não estou bem? Ele falou, Deus te mandou eu vir aqui e te dar um abraço. Meus irmãos, ali o meu chão saiu. Ali eu entendi que Deus, Ele traz a gente de volta para o centro da vontade dEle. Por mais que a gente às vezes tente sair do propósito de Deus, Ele não desiste de nós. Ele não desiste. Mas, meus irmãos, estamos falando de propósito, de obediência, e muitas pessoas estão fora do propósito de Deus, fazendo aquilo que Deus não chamou elas para fazerem. Algumas pessoas passam a vida inteira fora do propósito de Deus e nem percebem que estão fora do propósito de Deus. Eu me lembro que, quando eu era jovem, também não tem muito tempo assim, mas eu ouvi uma história que me fez repensar. Era a história de um homem que tinha como propósito de vida ajudar ao próximo, fazer caridade. E ele fazia isso com tanta dedicação, mas tanta dedicação, ele colocava isso como prioridade na vida dele. Mas ele fazia isso com tanto afinco que ele acabou se esquecendo da família dele. Ele não viu seus filhos crescerem, não amou a sua esposa, mas ele continuou fazendo aquilo. E justamente no meio da vida dele, ele morre e vai aos céus e chega no céu cheio de razão, cheio de argumentos e fala para Deus, mas Senhor, eu tinha tanta gente para ajudar, tantas pessoas para alcançar e o Senhor me tira da terra? Deus olhou para aquele homem e disse assim, pois é, eu te levantei para você cuidar da sua esposa, para você cuidar dos seus filhos, mas você fugiu do meu propósito. Então é importante que nós saibamos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. O que é que Deus tem para mim e para você? Notem que no caso de Jonas, Deus o levantou para ser profeta, mas ele decidiu ser fugitivo. Ele decidiu fugir da presença de Deus. Deus tem levantado pessoas com o propósito de serem empresários, ajudarem a obra, e muitas delas estão pastoreando igreja. Por isso que muitos estão vendendo a palavra do Senhor, deturpando a palavra de Deus, porque estão fora do propósito de Deus. Deus também tem levantado muitos homens para ser pais, e eles estão sendo apenas amigos. Não que o pai não deva ser amigo, claro que deve ser, mas os filhos não precisam de apenas mais um amigo. Os filhos precisam de um pai que ore com eles e não apenas orar por eles. Deus ele fica maravilhado quando um pai dobra os seus joelhos,
pega nas mãos dos seus filhos e fala: filho, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar pelo seu futuro, pela sua profissão, pelo seu casamento, pelos seus futuros filhos, para que Deus te guarde deste mundo cruel. Isso que Deus espera de mim e de você, meus irmãos. Seja amigo do seu filho, mas não se esqueça, seja pai. Seja pai em primeiro lugar. Ore com ele. Eu sei que muitos irmãos já fazem isso, mas talvez alguém possa dizer: não, mas meu filho tem 30 anos. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. O seu filho não vai deixar de ser seu filho quando ele fizer 30, 40 anos. Você não vai apresentá-lo como: este é meu amigo, este é o meu filho. Então continue. Se você já faz isso, pratique isso, coloque isso em prática, e você vai ver o agir de Deus na vida do seu filho. Você vai ver quantos problemas você vai evitar quando Deus entrar na sua casa e você orar junto com os seus filhos todos os dias. Oração constante, dedicação, joelhos dobrados. É isso que faz a diferença na vida do crente. Amém? Não tem nenhum glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu queria também dizer que Deus, Ele também tem levantado filhos para serem obedientes, mas eles estão fugindo do propósito de Deus. Desonrar pai e mãe encurta a vida. Eu aprendi isso. E todos nós somos filhos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que desonrar pai e mãe encurta a vida. Pois disto depende para uma vida longa. Eu posso orar por você, filho. Seu amigo pode orar por você. O pastor pode orar. Mas somente a honra ao pai e à mãe é que garante vida longa. É bíblico. Efésios capítulo 6 diz assim: honre seu pai e sua mãe, capítulo 6, versículo 2. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se é condicional, honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que honrar pai e mãe traz bênçãos, mas desonrar pai e mãe encurta a vida. Mas nós também temos dificuldade de entender o propósito de Deus para a nossa vida como marido, nossa vida como sacerdote. Deus tem levantado homens para ser sacerdote do lar, e eles têm sido apenas provedores. Devemos ser provedores, sim, meus irmãos, mas também devemos ser sacerdotes do nosso lar. Fugir do propósito de Deus traz consequências. A palavra do Senhor é cristalina para os maridos, conforme Provérbios 5,18 diz: seja bendito a sua casa, alegra-te com a tua mulher, com a mulher da tua mocidade, ela é o amor da sua vida. Gazela amorosa, corça graciosa. Pare de correr atrás de riquezas, corra atrás da felicidade, corra atrás da obediência ao Senhor. Vou fazer uma pergunta para os maridos, para que a gente possa entender se a gente está dentro do propósito de Deus para as nossas famílias. Maridão, há quanto tempo que você não leva a sua esposa, não dá para ela um dia de princesa? Eu dei para mim essa semana. Há quanto tempo? Mulher, cutuca no seu marido e fala: ele está falando com você. Meus irmãos, é dever nosso como marido amar as nossas esposas. Talvez você fale assim: não, mas o dinheiro está curto, o dinheiro não está sobrando. Mas tem tantas coisas que a gente pode fazer pelas nossas esposas, né? Vou dar um exemplo, por exemplo. Você pode separar um dia
e falar assim para sua esposa: hoje você não vai fazer nada, eu vou fazer tudo aqui em casa. Se você tem filhos grandes, peça ajuda para eles. E aí, se você é como eu, que não sabe nem fritar um ovo, você vai ter que recorrer à padaria, né? Você acorda mais cedo, vai na padaria, compra uma garrafa de café, lá vende até garrafa de café. Compra ali uns brioches, uns pães, leva para a esposa na cama e fala para ela: você não vai fazer nada. Depois você, na hora do almoço, se você também não sabe cozinhar como eu, você vai na padaria, compra um frango, compra macarrão, serve ali aquele almoço bem farto para sua esposa. Depois você lava a louça para ela, é o dia inteiro. À noite você repete a dose. Faça isso e você vai ver o sorriso dessa mulher, você vai ver como que isso vai transformar seu casamento. Mas lembre-se, tem que amar a esposa. Se você fala assim: ah não, mas eu também não estou em condições de fazer isso. Rapaz, tem tanta coisa que você pode fazer. Leva ela na praça para tomar um sorvete, sabe? Coisas que dá para a gente fazer. Porque se a gente não estiver fazendo isso, nós também não estamos cumprindo o propósito de Deus. Nós estamos fugindo do propósito de Deus. Amém? Para as mulheres agora. Deus tem levantado mulheres para ser mães, esposas, auxiliadoras, mas muitas delas estão sendo provedoras. Não que elas não possam ajudar, mas muitas estão fazendo isso e esquecendo de cumprir o propósito de Deus. As mulheres devem ajudar seus maridos, sim, principalmente nessa economia complicada que nós estamos, mas jamais se esqueçam qual é o seu papel de mãe, de mulher que ora junto com os filhos, que educa. Não substitua a educação dos seus filhos, o amor, o carinho, pelo seu trabalho. Não se torne uma administradora, uma empresária. Seja primeiro mãe na vida do seu filho, amém? Mas, continuando com a palavra, lembre-se, fugir do propósito de Deus não é a solução. Vamos meditar agora nos versículos de Jonas, a partir do versículo 2. Lições que todos temos que aprender com Jonas e o que eu diria para ele. Versículo 2 do livro de Jonas, diz assim: Dispõe-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade chegou perante mim. Muitas vezes, meus irmãos, nós até nos dispomos, nós nos levantamos, lutamos, acordamos cedo, mas não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a nossa própria vontade. Verso 3, eu diria para Jonas: não fuja da presença do Senhor. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. As palavras que se destacam aqui são: achou, pagou e longe da presença do Senhor. O que Deus quer nos ensinar com essas passagens? Quando somos desobedientes a Deus e fugimos de seu propósito, sempre vamos achar algo, um motivo, que nos transporte, que nos leve para longe de Deus. E por incrível que pareça, meus irmãos, somos nós mesmos que pagamos. O pecado não sai de graça. O pecado custa caro. Verso 4. As tempestades virão, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Quando nos desviamos do caminho proposto por Deus para as nossas vidas, sofremos as consequências. As tempestades virão sobre nós. Reparem que a tempestade ela não veio no caminho que Deus escolheu.
foi no caminho que o próprio Jonas escolheu. No caminho que Jonas escolheu é que veio a tempestade. E muitas vezes a tempestade vem sobre as nossas vidas neste caminho que nós escolhemos. Outro detalhe foi que quem enviou a tempestade não foi Satanás, foi o próprio Deus. Foi Deus que enviou a tempestade para Jonas. Eu diria para Jonas que, se necessário, Deus envia até tempestade para nos trazermos de volta para o centro da sua vontade. Versículo 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga, que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido no porão e se deitado e dormia profundamente. Os marinheiros estavam ali, cada um clamando a seu próprio Deus. Mas vejam que só existe um Deus verdadeiro capaz de acalmar as tempestades das nossas vidas. Não existe outro Deus que acalme tempestade como o nosso Deus. 2. Entenda que o pecado sempre traz perdas. Nós sempre saímos perdendo alguma coisa. 3. É no porão das nossas vidas que escondemos os nossos pecados. É lá no porão que eles ficam escondidos. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O que Deus quer nos ensinar nesta noite com esta passagem é que na maioria das vezes nós não afundamos sozinhos. Às vezes nós levamos outras pessoas conosco para o fundo. Você não está sozinho. Existem pessoas que dependem de você. Lembre-se disso. 7, versículo 7, eu diria para Jonas: Jonas, revele o teu pecado. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Meus irmãos, eu aprendi muito cedo, que eu vou dizer para vocês aqui, assim que eu me converti, numa situação que eu estava nessa condição aqui. Depois que eu entendi isso sobre o pecado, eu comecei a olhar o pecado com outros olhos. Preste atenção no que eu vou dizer, meus irmãos. Todo pecado não revelado é um segredo entre você e o diabo. Vou repetir, é forte. Todo pecado não revelado é um segredo entre você e o diabo. E eu pergunto, que história é essa de crente ficar com segredinho com o diabo? O diabo não sabe guardar segredo. Uma hora ou outra ele vai te expor. Revele o pecado, é o que diz a palavra do Senhor. Revele e abandone o pecado, meus irmãos. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu aprendi isso numa situação de desonra, numa situação em que eu estava desonrando a minha esposa. Mas para honra e glória do Senhor, Jesus me trouxe de volta. Revelou o meu pecado, e ali eu pude pedir perdão para minha esposa. E é bem assim, meus irmãos. A gente acha que o nosso pecado nunca vai ser revelado. Ele está no porão, a gente está dormindo tranquilo, mas mais cedo ou mais tarde o diabo te expõe. Amém?
Verso 8 e 9. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a sua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mais cedo ou mais tarde o pecado é revelado, como eu disse, meus irmãos. Verso 10 e 11, estou finalizando. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Eu tenho aprendido que o que afunda o nosso barco é o nosso próprio pecado. Verso 12 e 13. Respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. 13. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. O Senhor está me dizendo para mim e para você que o pecado não sai sozinho. Às vezes é difícil abandonar o pecado. Quanto mais permanecemos com o pecado, mais tempestuosa fica a nossa vida. Livre-se dele, eu diria para Jonas. Verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Quando a sua vida, a sua crença no seu Deus é exemplar, até o seu testemunho convertem as pessoas. Aqueles homens não acreditavam no Deus de Jonas, mas eles passaram a clamar porque Jonas estava no barco e viu quem era o Deus de Jonas. É assim que nós devemos fazer, ter uma vida exemplar em Deus, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas vejam em nós o Cristo Jesus. Amém? Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Não ande com pecado, lance fora. Verso 16, para finalizar. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Quando o pecado vai embora, surge o temor a Deus, e as pessoas se convertem verdadeiramente. Capítulo 2, então, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Nos locais mais improváveis, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Deus ouve as nossas orações. Nós só precisamos clamar com fé. Verso 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Quando Deus manda, até o diabo obedece, meus irmãos. Então nós também devemos obedecer a este Deus. Para terminar, para a conclusão que nós temos, que lições que nós podemos tirar para as nossas vidas? Lição número 1. Aceite o caminho que o Senhor escolheu para a tua vida. Quem anda fora do propósito de Deus, e se você estiver fora do propósito de Deus, nem mesmo no lugar que você estabeleceu que você chegaria, você vai conseguir chegar. Verso 2. Quando você sai do propósito que Deus estabeleceu, a sua vida vira uma vida cheia de tempestades. As tempestades virão sobre a sua vida. Verso 3.
A vida do crente fora do propósito de Deus é um círculo vicioso. Frequenta culto, frequenta a célula, ministra a palavra, ora e nada muda. Esteja sempre dentro do propósito de Deus para a sua vida. O Salmo 139, Davi, diferentemente de Jonas, ele reconhece que é impossível fugir de Deus. Salmo 139, por favor, versículo 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece a tua vida, meus irmãos. Eu não conheço, mas Deus conhece. Verso 5 diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Verso 8: Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Davi reconhece a impossibilidade de fugir de Deus. Deus é inevitável, meu irmão. Eu vou repetir. Deus é inevitável. Por isso, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o resto, Ele tudo fará. Eu aconselho aos irmãos que puderem, deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus conduzir a sua vida, e Ele vai te levar para lugares inimagináveis. Seja conduzido pelo Espírito de Deus, e você vai poder testemunhar o que está escrito em Isaías 30. Ministério de Louvor, se quiser se posicionar, já estou terminando. Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e nos deixamos ser conduzidos por Ele, o que acontece é isso daqui, ó. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Meus irmãos, entender o propósito de Deus para as nossas vidas, buscar a presença de Deus, caminhar com Ele todos os dias, é algo que nós devemos pedir para o Espírito nos revelar. Deus não nos criou para andarmos em rebeldia, Deus não nos criou para ficar afastado de nós. Deus sempre quis estar no nosso meio. Deus sempre quis te pegar pelas mãos. Deus sempre quis te visitar na viração do dia. Deus sempre quis ter relacionamento contigo. Mas nesses dias tumultuosos que temos vivido, dias agitados, dias corridos, nós temos nos esquecidos de nos deixar ser conduzido por Deus. O caminho que Deus escolheu para mim e para você é muito melhor. Como eu disse, talvez você diga: não, mas esta palavra não é para mim porque eu não estou fugindo de Deus. Talvez não, meus irmãos, mas busque ter mais intimidade com o Senhor, busque se relacionar com Ele. Deus é poderoso para fazer muitas coisas, mas nós estamos substituindo Deus por coisas banais. Nós frequentamos o culto e nos esquecemos que o principal é a adoração, que o principal é termos as nossas vidas aos pés do Senhor. Deus é poderoso, Ele pode fazer muitas coisas na minha vida e na sua.
Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode te transformar num empresário, mas lembre-se, Ele também quer alguém que se coloque na brecha, alguém que interceda pelo irmão. Deus quer encontrar essa pessoa que se coloca na brecha. Quem sabe essa pessoa não pode ser eu ou você? Quem sabe nós não precisamos parar de fugir de Deus? Quem sabe nós não precisamos reconhecer que é impossível fugir dele? Quem sabe nós não precisamos dobrar os nossos joelhos com mais frequência, pedir perdão a Ele pelas nossas atitudes, interceder por quem precisa? Quem sabe, meus irmãos, não é isso que está faltando para nós? Porque Deus prometeu que nos daria poder. Deus prometeu, eu vos darei poder. Mas para que nós queremos tanto poder? O poder que Deus quer derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida é poder para orar pelas pessoas, para impor as nossas mãos, ministrar cura, ministrar libertação. É esse o poder que Deus quer dar para mim e para você. Mas sem abandonar o pecado, sem nos entregarmos de coração, meus irmãos, nada disso, nada vai acontecer. Continuaremos frequentando os cultos aos domingos, um domingo por semana, frequentando as células, mas sem poder de Deus para transformar vidas, para mudar destinos. Deus quer derramar poder sobre a minha vida e sobre a sua. Amém? Meus irmãos, eu já acabei, mas eu não posso terminar essa palavra sem te convidar a fazer uma oração por você, sem te convidar a vir aqui na frente. E você mesmo disse que você não iria fugir. Então eu quero te convidar a vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Preciso que você dê um passo de fé, se coloque na presença do Senhor, busque o Senhor, saia do seu lugar, venha aqui à frente, você que quer mais de Deus, você que entende que precisa ser conduzido pelo Espírito de Deus, você que anseia essa intimidade com o Senhor, saia do seu lugar. Lembre-se que o início de uma grande caminhada exige um primeiro passo. Se você anseia, assim como eu, ter mais do Senhor na sua vida, saia do seu lugar. Meus irmãos, eu queria fazer algo diferente com os irmãos. Eu não vou inventar nada, mas Deus colocou isso no meu coração. Eu queria que o ministério de oração da igreja se colocasse aqui na frente também, por favor. Quem são as pessoas do ministério de oração, do culto de oração de terça-feira? Levante a mão. Cineide, a irmã, o irmão. Os irmãos que vão receber oração, vire para lá, por favor. Vire para lá. Os irmãos que vão ministrar, eu gostaria que os irmãos do círculo de oração, esses são os homens e mulheres que oram todas as terças-feiras por vidas, meus irmãos. Os irmãos vão orar pela vida de vocês, enquanto o ministério de louvor ministra uma música, vão orar com imposição de mãos sobre a vida de vocês. Os irmãos viram e impõem as mãos nas pessoas. É aquilo que nós fazemos todas as terças-feiras, nós vamos praticar agora. É com imposição de mãos, irmão, e coloca as mãos mesmo sobre os irmãos. Os homens não colocam as mãos nas mulheres, apenas impõem, mas as mulheres, se puder, coloque as mãos nas cabeças. Nós não vamos ungir ninguém com óleo, mas nós vamos orar com imposição de mãos esta noite. O pastor também vai orar. Então, enquanto o ministério de louvor canta uma canção poderosa, os irmãos do círculo de oração vão orar por vocês, vão ministrar sobre a vida de vocês. E à medida que vocês forem recebendo oração, vocês podem se deslocar para os lugares de vocês. Podem orar, meus irmãos, podem começar a orar. Se você, meu irmão, que está no templo, sentir também no coração que você precisa orar por alguém, saia do seu lugar, não só para os irmãos de oração. Se você está cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, faça isso, ore, ministre sobre a vida dos irmãos.
O Ministério de Louvor pode começar, por favor. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, Deus de graça, Deus de poder, eis aí o teu povo que quer ter mais intimidade com o Senhor. Seu povo precisa da sua presença, o seu povo te busca, Senhor. Seu povo está aqui, Senhor, orando, intercedendo pela vida dos irmãos, clamando ao Senhor nesta noite. Eles já disseram que não vão fugir do Senhor. Eles já disseram, Senhor, que estão dispostos a ouvir a Tua palavra. Oh, Deus bondoso, Deus misericordioso, alcança a vida dos nossos irmãos. Sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo. Pois de ti eu quero ser, Espírito enche o meu ser.